a trama é qual? A trama é que ele está sendo perseguido, ele se expõe porque quer proteger a mãe, mas quer dizer, quer achar informações sobre a mãe, ao mesmo tempo que ele quer fugir e quer levar o filho, e tem atenção porque os matadores apareceram. Ele conseguiu fazer uma bem bolada pra caralho para colocar os policiais que estavam do lado dele para brigarem com o matador que se expôs lá. Aí tem outra posição que é essa, que é os caras do sudestino, que eram os matadores pagando. Eles receberam uma bolada para matar o cara, mas para não se expor, eles acabam pagando um cara local para matar. E aí mostra esse microfísica do poder, né? E aí esse matador que é local, ele se expõe, mata 2 policiais lá, locais, toma um tiro na perna, tenta fugir. Como ele tenta fugir, o cara que era o matador do sudestino, né, do Rio de Janeiro, vai atrás dele. O cara que é o matador local age de maneira inteligente para sobreviver e mata o cara pelas costas e sai reclamando de uma cena que o cara do Sudeste se achava superior, tem essa coisa aí. Aí ele consegue fugir e sobrevive só o pai o matador mais velho, né? E de repente o filme acaba. A gente não sabe o que aconteceu. Corta para a imagem da moça, corta para a imagem da moça, a moça que é fazendo as últimas pesquisas dela, né? Uma moça que é jornalista, e ela vê a imagem do nosso personagem principal, do Wagner Moura, morto. E a gente não sabe como. A gente não sabe. O que o filme está tentando dizer para você? Que essas coisas são assim. Os historiadores não sabem. Os pesquisadores não sabem. A vida não é um thriller policial. Se os caras mataram a galera e aí todo o outro thriller que está em volta, a coisa do tubarão, da perna, né? Como isso mexe na cabeça dos meninos e etc e tal, o filme tem uma mensagem para te passar. A gente não sabe. A gente não vai ficar sabendo. Essa construção desse anticlímax é intencional. Olha, você não sabe como é que ele viveu, como ele não morreu. Que o Renan, aí o que o Renan tá falando, que se tu assistir o filme é para você também. O filme tá tentando passar essa angústia, o Renan tá contando, né? Minha mãe não conhece nem o nome dos pais biológicos, né? O Renan é uma pessoa negra, né? Isso é da história do nosso país, né? A gente não sabe. Então, todo aquele plot relacionado, né? Porque era óbvio, qual era o plot? O plot é que em Recife tem tubarão. Isso é da história de Recife. Na época que eu ia, não tinha tanto problema assim você ir em Recife. Isso tem a ver com o capitalismo, desenvolvimento do capitalismo em Recife, inclusive. Não tinha tanto problema assim, ou era mais normalizado a gente tomar banho na praia de Boa Viagem. Por que tanto tubarão foi para a praia de Boa Viagem? Por causa da atividade do capitalismo, que modificou o meio ambiente e os tubarões começaram a ir mais para a praia, certo? Se você pesquisar na internet por que tem tanto tubarão, questão ambiental, Porto de Suape, perdão. Porto de Suape, exatamente. Você vai ver, não é só a questão do Porto de Suape, mas tem a questão do Porto de Suape. Então, assim, por que tem tanto ataque de tubarão lá? Por causa disso. Por causa disso. Então, conta as histórias do povo brasileiro. E o Renan é de São Paulo, né? Ele mora em São Paulo, no estado de São Paulo. Então, ele está contando a história dele, né? Minha mãe foi criada por um senhor que adotou ela aos 2 anos de idade. Ele tinha 89, nasceu em 1874. Toda uma questão cultural relacionada à atividade religiosa, de religião, enfim. Ou seja, toda a história ela está falando sobre uma questão de memória. Então, o plot final é sobre uma questão de memória. A gente não sabe. Então, todo esse plot que estava acontecendo de que apareceu uma perna, morreu um tubarão, e o tubarão... se você está falando de 1874, né? Quando é que acabou a escravidão no Brasil, né? Se você está falando de tubarão, com uma perna engolida completa,
o que todo mundo vai saber, né? Alguém matou um garoto, que tem esse plot, mostra muito claramente. Alguém matou um garoto que era universitário, picotaram o cara, jogaram no mar e o tubarão pegou a perna, né? E aí, na hora que fizerem a, a coisa, vão descobrir que essa perna, na verdade, é a perna do menino que a polícia matou, né? É isso que está acontecendo. E a criança, filha do Wagner Moura, tá toda hora vivenciando esse plot, a coisa do tubarão, porque também, aí por causa desse plot, o filme do tubarão começou a ser passado, etc. Vai passar a perícia, vai descobrir, mas não, eles tentam acabar, some com a perna do tubarão, aí começa uma mitologia da perna que não sei o que desaparece, que anda sozinha. Como é que essa perna, entenderam o papo? O papo de sair no jornal que tem uma perna atacando as pessoas no parque, etc e tal, é porque tem uma perna que anda sozinha, gente. Não foi a polícia que foi lá e tirou a perna, é porque tem uma perna que anda sozinha. Por isso que o jornal publica. Igual o negócio do Irã, né? Que o Álvaro Borba publicou recentemente. Não, isso aqui é o fim dos tempos, porque Nostradamus. Então, o papo é esse, né? O papo é esse. Então, se eles metessem a perícia em cima da perna, iam descobrir de quem a perna era e iam processar o Estado e ele ia ter que responder por ter sumido com aquele menino de classe média. Mas não, a perna desapareceu. Por que perna desaparece? Porque a perna anda sozinha. Isso é folclore local, galera. Folclore local. Folclore local. E aí tem essa coisa da galera discutindo o absurdo da publicação, mas rindo disso, porque não sabe. Porque do porquê da perna tá, né? A galera é ingênua, tá rindo disso, tá brincando que o jornal tá publicando, hahaha, que engraçado. Mas na verdade essa publicação é uma tentativa de sensibilizar as pessoas para o que está acontecendo, né? E aí a perna virou a causa das pessoas sumirem, né? A perna virou a causa, aí 91 pessoas desapareceram, né? O que aconteceu? 91 pessoas foram mortas pela polícia, né? Aí não, 91 pessoas desapareceram, não, é a perna, gente, é a perna. Então tudo está conectado numa discussão sobre como as pessoas apagam as informações, né? Como as pessoas apagam as informações. Então, beleza. Aí no final do filme, Wagner Moura tá morto, é a última cena. E a moça leva o documento e ela vai e encontra com Wagner Moura. Aí a galera não pegou, isso era um outro plot. Tá tudo bem, se você não gosta desse plot, tá tudo bem, eu não vou brigar com você. Eu só vou sentar uma joelhada no seu nariz. Eu não vou brigar com você porque você não gosta das escolhas estéticas do filme, tá? Mas tem uma razão de por que o filme fez isso. É para dar aquela sensação de plot twist, tá ligado? Ela viu a reportagem do cara morto e o objetivo do filme era mostrar para você falar, então quer dizer que ele não foi morto, que ele escapou pela tangente? Não, não é que ele escapou pela tangente, é que é o filho dele, né? É que é o filho dele, né? Por isso que é o mesmo ator. A ideia é essa, né? É o mesmo ator porque é o filho dele, né? Porra. Então ele queria te dar aquela sensação última de você falar assim, então tinha um plot twist. Não, não tem plot twist, era essa ideia. Ele queria te causar aquela sensação, quer dizer que ele não está morto. Não, tá morto sim. Tá morto sim. Não tem virada fantástica onde o perseguido por um matador foi salvo nos acréscimos do segundo tempo, tá? Não tem, não tem, a pessoa morreu mesmo. E aí, de novo, vem a cena final, e a cena final é foda. A cena final é foda. Que o filme diz, né, sobre o que ele tá falando. A cena final é foda. Não, ele não morreu, não, ele era um vampiro, né? Não tem vampiro, foi morto mesmo. Né? A cena final é foda. A cena final é meio que ela narrando, né, o que ela sabe para ele, numa insistência que ela fez com ele, senão ele não falaria. Ele era uma criança traumatizada, ele diz, eu não queria falar sobre o assunto. Eu não queria falar sobre o assunto. Mas você me força a falar sobre o assunto. Obrigado por isso, enfim. Ela ela diz, olha, infelizmente eu não vou conseguir continuar o trabalho porque por motivos de exposição demais. Eu acho que isso é a parte mais forçada do filme, tá? A única parte forçada do filme, eu acho, é essa. Que ela diz assim, infelizmente vai tudo se perder, porque nessa época e tal. Eu não gosto, não. Não gostei, não. Achei muito forçado, assim,
de como se o mundo ainda tivesse terrível e tivesse que esconder as informações e tal. Mas ela fala: eu consegui pegar a documentação, ela está toda comigo, eu estou entregando para você fazer o que você quiser. Aí ele pega o documento e aí ele fala a frase fodida, que essa que me fudeu. Essa que me fudeu. Essa que me fudeu. Essa que eu quero contar para vocês. E aí eu acabo o filme e faço um desabafo muito sincero com vocês. Bom, na altura disso tudo que eu estou contando para vocês, eu acho que vocês já entenderam que o tema em si me marca, a história, por um acaso, é no local que me marca, o fato de estar misturado com a atividade do historiador me marca, mas esse para mim é o que me marca mesmo, assim, o que mais dói para mim. É o que mais dói para mim. E eu dizer isso é eu dizer o tanto de insensível que eu sou, na verdade. Porque me toca aí sim, na minha atividade, na minha vivência, na minha razão de ser, na minha razão de existir. A pesquisa sendo censurada, ela entregando isso para ele, antes dele pegar, tem um último plot de que se ele ia pegar ou se ele não ia pegar. Se ele estava tão amargurado com a coisa que ele não ia pegar e aquilo ia se perder para sempre. Ele é o elo. Olha, presta atenção. O fato dele ter dito, que ele podia ter dito, não, gente, ele fala uma coisa, cara, para mim é muito triste, velho. Para mim é muito triste. Ele fala assim, ó, e é uma verdade, né? Você vê ele criança, você vê ele enquanto personagem do filme, enquanto criança no filme, sentindo, vivenciando, mas ele era só uma criança. Então ele diz para ela: olha, eu não lembro de nada disso. Pergunta que tu me fez sobre a mãe, para minha avó, né? Ele explica, ele conta uma história mostrando de novo a microfísica do poder. Olha, a minha mãe casou com minha avó, né? Casou com meu avô, que era um menino de 17 anos, que ficou com uma menina de 14, que era só uma criança, que teve meu pai. A família do meu pai era mais poderosa, era mais rica, levou o meu pai, e, portanto, a menina perdeu o contato com a criança, teve uma filha aos 14 e não pôde ficar com a filha. Por quê? Porque a outra filha mais rica decidiu que ia ficar com a criança, que ia cuidar, e, portanto, se perdeu essa informação. Portanto, eu não tenho contato nenhum com a minha avó. Não tem, não sei, não veio. A única coisa que eu sei é o nome dela. Eu sei que meu pai estava procurando por ela, mas é a única coisa que eu sei. Eu mesmo, de tudo isso que você narrou, que você viu, acabou, sabe o filme que você acabou de assistir? Pois bem, eu mesmo não lembro de nada disso. Eu tenho, assim, sabe, a memória que é meio construída, porque me contaram, etc. Eu nem sei se eu me lembro de verdade de uma coisa ou outra. A coisa que eu me lembro é que na época tinha um filme de tubarão, que meu avô lembrava. Eu considero meu avô meu pai, porque foi meu avô que cuidou de mim, por parte de mãe. A discussão de como a mãe dele morreu não é apresentada no filme. Ninguém sabe. Ele não lembra de nada. A função do historiador não é inventar narrativa. A função do historiador não é convencer vocês de que isso é do bem ou aquilo é do mal. É a partir de não deixar a informação desaparecer, não deixar a consciência a respeito do que aconteceu desaparecer, não deixar repetir de novo, certo? Não deixar a gente achar que o stalinismo foi tranquilo. Porque, ao final de contas, a gente tem que ter pessoas animadas com o comunismo. Não deixar a ditadura militar desaparecer. Não deixar as pessoas esquecerem o que é o sofrimento que se passa em regimes totalitários, em regimes autoritários que desaparecem com as pessoas. Mas aí, quando eu abri na internet no segundo seguinte para ver as reações são todas horrorosas. A sensação que a gente tem é que a gente trabalhar para tentar mostrar para as pessoas que a ditadura de Vargas, que a ditadura de Stalin, que a ditadura militar, todas são terríveis. A gente tem que lembrar isso para não deixar acontecer de novo. A informação não pode simplesmente sumir de que isso tudo foi horroroso, para a gente não ficar reencenando e reencenando, repetindo e repetindo o que acontece nessas circunstâncias.
Porque a gente esquece e estimula a sociedade a repetir, e esquece e estimula a sociedade a repetir, e esquece e estimula a sociedade a repetir, e esquece. Mas aí a gente vai para a internet e não. Só tem como entender isso. Só tem como entender isso quem conhece a história das coisas. E quando a gente tenta explicar a história das coisas, aí vai falar as pessoas. Isso aí é a sua opinião. Isso aí é a narrativa. Isso aí é a visão do morto, né? Ninguém conta a versão do assassino da Maria da Penha. Ninguém conta a versão do filho do ditador, não é isso?